Olá, sejam bem-vindos ao projeto Literatura Sem Fronteira. Eu sou Marcos Bilha e hoje vim-vos falar da obra do autor sul-africano J.M. Coetzee. Eu não conheço bem o primeiro nome nem o segundo nome. Sempre, quando peguei esse livro, só fixei este nome e o apelido, Coetzee. É um escritor sul-africano, especificamente na cidade de Cabo. Ele já publicou várias obras, das quais consta A Idade de Ferro, que o Salésio, um dos membros do nosso projeto, já leu o livro e há de vir aqui falar sobre esse livro. O título deste livro é A Ilha. É este livro que nós vamos falar dele hoje. E também, também dar a informação de que este autor foi um dos autores premiados com o Prêmio Nobel de Literatura 2003. Este livro tem 4 capítulos, 3 capítulos longos que compõem a boa parte da obra e um último capítulo, o quarto capítulo, com umas 3 ou 4 páginas. O que nos chamou a atenção nesta obra é que ela apresenta uma estrutura muito diversificada, ou seja, enquanto no primeiro capítulo o autor vai nos falar das peripécias que passaram na ilha entre o Cruzo, Susana Boston e Susana Boston, que é a nossa narradora, personagem narradora, e o Free Day, que é um negro sem língua. Então, é, o primeiro capítulo vai nos narrar a história de como é que essa nossa narradora chegou nessa ilha, que é uma náufraga, e vai encontrar outros náufragos na ilha e vai passar o tempo da vida na ilha em todo o capítulo primário. Ou seja, todo o primeiro capítulo nos é narrada a história na ilha, entre esses 3 personagens que eu citei aqui, só eles na ilha. Como é que eles viviam, como é que eles se sentiam. Então, essas coisas todas são narradas no primeiro capítulo. No fim do primeiro capítulo, chega um navio e salva todo mundo. E todos os 3 personagens. E o Cruzo, que era o homem que já tinha se amantizado, tinha feito relações sexuais com a nossa personagem narradora, Susana Boston. Ele morre depois de uma febre, a ser transportado dentro do navio. E o terceiro capítulo vai nos narrar, vamos ter uma nova estrutura dentro do livro, que é uma estrutura que na literatura é chamada literatura epistolar, se torna uma epístola, ou seja, temos a nossa narradora personagem a nos narrar as suas peripécias, a viver só com o Free Day, que é o negro, dentro de uma cidade que eu não me lembro bem o nome, mas é uma cidade que acabava de se formar. O tempo que é narrado aqui é um tempo muito remoto, o tempo dos canibais, se calhar, o tempo das histórias de canibais, como somos narrados na história de Moby Dick. O tempo entre Moby Dick e a ilha de Coetzee são tempos meio similares e devem ser idênticos tempos, narrados em diferentes pontos dos autores e de espaços mundiais. Então, Susana Boston, que é a nossa narradora, personagem, fala sobre a história que teve na ilha, o tempo que passou na ilha, isso já no segundo capítulo, para um homem que a profissão dele era de ser escritor, era um escritor, conta a sua história para um escritor, que era para o escritor levar a história e tornar a história um romance. E temos aqui a Susana sem nenhum tostão no bolso, a viver numa cidade, a ser pago o sítio onde ele morava com Frida, que é o negro sem língua, que na época já era um escravo livre. Então, como podem ver, no segundo capítulo, o texto já se torna uma espécie de cartas, porque os textos epistolares apresentam-se em forma de cartas. Eram feitos, essa literatura existe, do ponto de vista da história da literatura, existe uma época em que os autores fizeram livros, publicaram livros em forma de cartas. O exemplo mais famoso disso é o Eda, um livro que eu irei ler e irei vir falar aqui, falar dele futuramente. Portanto, este escritor desaparece da cidade
E a nossa protagonista principal desta obra, que é a nossa narradora, Susana Boston, vai escrevendo essas cartas para esse escritor que desapareceu. E ela e o escravo e o negro vão vivendo na casa dele, onde ele vivia. E escreve essas cartas para ele. Então, essas cartas são trazidas aqui a narrar como é que ela tem passado tempo ali naquela cidade, como é que tem sobrevivido, isso, mas aquilo, contando a sua história sobre como é que ela tentou querer escrever, se tornar uma escritora em casa dele, sentava ali, tentava escrever o seu próprio texto, a pensar que o escritor já tinha desaparecido e ela mesma ia ser a autora do texto que ia ele fazer rico e bem-sucedido e ter uma boa vida, uma bela vida. Então, ela fala dessas experiências todas que teve naquela cidade, naquele sítio, muitas mais outras experiências além dessas que eu aqui partilhei, em forma de cartas e manda para ele. Então, e ele nunca recebe as cartas. Essa história, essa parte aí é mais ou menos como a história da Deleta, Pulos na Vida, da Lina Magai, que eu já falei aqui, já fizemos um vídeo sobre essa obra moçambicana, de uma autora moçambicana. É só procurar esse vídeo e dar uma olhada de ver que nesse segundo capítulo deste livro tem uma semelhança com a história dessa nossa autora moçambicana. E no terceiro capítulo, o autor voltou para aquela sua estrutura normal, a mesma estrutura que usou no primeiro capítulo. Então, voltou para essa linhagem de estrutura e narra já o encontro do escritor, a nossa protagonista, a nossa narradora, narra desde o encontro deles, dos dois, da Susana, que é a nossa narradora, e o Friday com o escritor, e vivem no mesmo sítio. Então, eles nos narram as suas experiências, já vivendo três, e sobre a experiência de viver com uma pessoa que não fala sem língua, porque Friday, o negro, tem uma história sua particular dentro desse livro, porque ele nunca fala, mas está sempre junto, é como se fosse um cão coisa de guarda para Susana. Ele é um negro que está habituado a ser escravo e não fala, não tem como incluir. Há ali uma luta entre querer levar a história do nosso negro, desse negro sem língua, porque ele não fala para falar das suas experiências, para poderem ter esses dados dele, pôr no livro, nessa história que está sendo compilada. Então, eles não têm como ter dados do Frida e eles, no terceiro capítulo, vão nos narrar essa luta entre arrancar algumas informações de uma pessoa que não fala, que não tem língua, que não sabe escrever.